Estamos de volta com o nosso programa, recebendo em nossos estúdios a advogada Natasha Mendes. Primeiramente, seja bem-vinda, uma satisfação recebê-la novamente no nosso programa, Natasha. Obrigada, Crispim. Sempre uma honra estar aqui com vocês. É muito gostoso participar do programa. Obrigada pelo convite. Você já sabe que o nosso programa é um bate-papo, na verdade, não é bem uma entrevista, é um pouco mais informal, é tirar dúvidas, né, e esclarecimento para a população. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empresas, empresários. A gente sabe que a vida do empresário, né, o CNPJ, podemos assim dizer, dentro do Brasil nunca foi fácil. Sim. E aí tem recentemente, né, uma reforma, né, tributária. E aí eu queria entrar nesse assunto hoje. Vamos falar do CNPJ, com essa reforma, ficou mais fácil, ficou mais difícil? Como que ficou a vida dos empresários no Brasil? Primeiramente, a pergunta, né? Do milhão. Obrigado. Imagina, a pergunta do milhão essa, né, Crispim? Porque acaba sendo ainda um assunto que está em discussão, ele está sendo muito bem analisado pelos especialistas na área, os tributaristas, os advogados de direito empresarial, os contadores. Então, todos estamos muito empenhados em desvendar quais serão os próximos passos, porque a partir do ano que vem já teremos mudanças significantes e todos precisamos estar atentos, não só para quem tem empresas, mas também aquelas pessoas que têm imóveis em aluguel, vai dar impacto nisso também, na parte da tributação de aluguel. Então, assim, a reforma tributária ela está vindo com um peso muito grande, porque tudo que impacta diretamente na arrecadação traz tanto para a sociedade em si, até para o próprio governo, essa necessidade de adaptação. E tudo que é novo assusta um pouco, né? Então a gente acaba, tá todo mundo falando muito disso para que cada vez fique mais atento aos detalhes, né? O que está por vir. Ao seu ver, Natasha, essa reforma, ela vem para melhorar? Ou você acha que pode continuar na mesma linhagem? Porque eu falo como empresário. Uhum. É difícil hoje um empreendedor, um empresário no Brasil, ele conseguir fazer fazer um cronograma, um planejamento a longo prazo no país. Sim. Ele, infelizmente, nós temos que fazer trimestral. Uhum. No máximo ali, semestral. A gente tenta fazer anual, só que nunca consegue cumprir. Sempre no meio do percurso a gente tem que reformular nos nossos planejamentos. Como que você avalia? Eu percebo que, assim, de modo geral, nós não teremos uma melhora para o contribuinte, né? Nós não estamos enfrentando uma novidade, uma reforma com impactos positivos de forma bem ampla falando. Então, todos que estamos estudando a reforma e entendendo como ela vai impactar no dia a dia da população, já nos deparamos com essa pequena conclusão, né? Pequena, mas impactante, de que não será um benefício para o contribuinte, né? Seja pela ótica da modificação das estruturas de arrecadação, seja pela ótica até mesmo da carga, né? Do impacto que isso vai gerar para as despesas que a empresa tem. Então, não significa que, por ser reforma, né, vai ser algo positivo. Terão alguns impactos também com relação à distribuição das arrecadações. Então, tem muito estado que já está cogitando avaliar alguns aspectos de inconstitucionalidade sobre a distribuição entre os entes da federação. Então, hoje, para dizer-te que é uma reforma que vai deixar o nosso país um pouco mais à vontade no aspecto tributário, não é bem o caso, infelizmente, né? Agora vamos falar um pouquinho do que os empresários querem saber de verdade. Como se planejar para um 2026, um 2027, um 2028 e uma sucessão. Uhum. Consultorias, como que a gente faz para a gente ter pelo menos um fio de esperança e um pouco mais de segurança, Natasha? Sim. Todos que planejam acabam tendo uma previsibilidade um pouco melhor, né? Daquilo que lhe aguarda para o futuro. Então, nós estamos encerrando 2025 e as pessoas já precisam estar preparadas para 2026. Os empresários nem se falam. Então, estar com uma equipe de contabilidade muito bem alinhada, estar com uma equipe de assessoria jurídica muito bem alinhada, eu acho que são os dois pilares, assim, essenciais para o empresário. Eu costumo dizer que tanto o
contador como o advogado são aqueles profissionais que, se não for da sua estrita confiança, eles podem te levar para um cenário não tão interessante, né? Ou levam para um patamar, ou elevam a sua empresa para um patamar de excelência e de perenidade, consequentemente de um bom faturamento, ou realmente te colocam em maus lençóis. Então, o ideal é estar bem assessorado para que, quando essas mudanças já estiverem em operação e acontecendo efetivamente, todos estejam pelo menos cientes de como esse barco vai estar caminhando, né? Qual vai ser o próximo passo para atracar. Porque, no final das contas, tudo vai refletir na forma como você vai calcular o seu imposto futuro, né? Então, sabendo dos impactos, você consegue ter mais previsibilidade. Eu acho que dessa forma é possível seguir, tá? Vai ser uma reforma com um impacto significativo, sim, em várias áreas, né, de atuação empresarial, para o agro aqui no nosso estado também, mas com uma boa equipe, né, e esse olhar mais preventivo é possível seguir, sim. Você faz esse tipo de trabalho, Natasha? Sim, o escritório atende, né? A advocacia empresarial que nós temos, ela abrange também a parte da assessoria tributária. Então, a gente conta com contadores também. Em geral, os clientes, eles têm os seus contadores de confiança e a gente não faz a menor... não tem um impedimento de trabalhar com a contabilidade de confiança dos nossos clientes, mas a gente também tem equipe de contadores parceiros. Assessoria tributária. Fala um pouquinho melhor para as pessoas que estão em casa, o empresário, a partir... O CNPJ é a partir de quanto, faturamento, como que funciona, para a gente poder entender melhor sobre essa assessoria? A assessoria que a gente comenta na parte tributária, ela não se limita a um tipo de enquadramento, né, tributário. Então, a gente está falando de pequenas a grandes empresas, né, porque todas hoje precisam ter a sua equipe que analisa essa parte dos impactos tributários muito bem atentas, porque todos pagamos impostos, né? Sim. Então, nós não nos limitamos a isso. Então, a gente consegue atender desde o pequeno ao grande empresário, porque o atendimento ele não é focado só no faturamento. A ideia é analisar se a tributação que está sendo feita está adequada, né? Existem aí hoje os trabalhos de planejamento tributário, então dá para ser feita uma análise de prevenção, de reenquadramento, se for necessário, e também análise até de contencioso. O que é o contencioso, né? Quando já se tem alguma infração tributária, algum auto de infração, algum termo de apreensão que a Cefaz, por exemplo, né, ou outro órgão da administração já tenha aplicado para essas empresas, e com isso gera necessidade de uma defesa, um recurso, né, seja no âmbito administrativo ou até mesmo judicial, para buscar anular alguma tributação que foi excessiva, coisas nesse sentido. No caso, essa consultoria, ela só é mais para a parte tributária, ela não é um planejamento empresarial em si. Não necessariamente, né? Mas quando a gente está falando de um atendimento de uma advocacia empresarial, pelo menos no nosso escritório, a gente busca enveredar por várias vertentes, em especial para a parte tributária e trabalhista também, porque a gente fala muito do compliance, né? A gente já até teve uma conversa sobre isso, e é um assunto que acaba gerando sempre essa perspectiva e esse propósito de auxiliar o empresário nessa administração. Esse auxiliar, para as pessoas que estão em casa, uma dúvida assim. Eu sou o contador, eu sou o vendedor, eu sou o empresário, eu sou isso. A empresa entra, eu pago desgovernado, né? Entra um boleto, entrou dinheiro. Vocês dão essa assessoria, ela entra nessa organização empresarial também? Sim. Num contexto geral? Eu não estou conseguindo, eu não vejo o dinheiro da minha empresa. Minha empresa entra, eu já tenho que pagar a conta, mistura a conta da empresa com a conta de casa. Essa assessoria, ela entra nisso também ou não? Como que funciona? Essa assessoria empresarial... Ou é só mais a parte tributária? É só para vocês analisar a parte de impostos, isso. Na parte de tributos, a gente faz uma análise em conjunto com a contabilidade para saber onde está o gargalo aqui. Porque, como você falou, às vezes o dinheiro está entrando e ele está simplesmente saindo pagando impostos, né? E não é essa a ideia necessariamente da atividade empresária. A maioria das empresas precisam ter lucro, né? E para ter esse lucro, sobrar um dinheiro no caixa, precisa saber
saber exatamente onde que está o gargalo. E que nem sempre está só na parte tributária, por isso que a gente envereda também por outros caminhos. Por quê? Tem vezes que a empresa não entende das normativas que interferem na sua atividade. Então, por desconhecimento, por ignorância, não sabem como devem agir, tanto na contratação de empregados, quanto na distribuição de faturamento. Então, essa gestão, esse olhar mais crítico que a gente traz pela experiência e também pelo conhecimento da normativa, das áreas técnicas, para buscar e demonstrar para o empresário onde que pode estar o seu próprio gargalo, né? Qual é o seu risco nessa atividade, onde ele precisa concentrar olhares para buscar uma solução imediata ou a médio e longo prazo também. Porque chega muito cliente para nós, por exemplo, Crispim, com a seguinte situação: olha, doutora, nós temos uma empresa aqui com alguns sócios, né? Nós somos em 6, em 5 sócios e cada um tem uma perspectiva financeira diferente. Como que a gente pode unir aqui para falar de uma forma que fique melhor para a sociedade empresária? Colocar os 6 para falar a mesma linhagem, a mesma língua. E aí, às vezes, até entra também um outro instituto que a gente usa bastante, que é a holding, né? Então, a gente estrutura também holdings para poder auxiliar nessa gestão, nesse planejamento, seja de forma sucessória, né? De uma maneira para blindar o patrimônio. Alguns não gostam dessa expressão de blindagem de patrimônio, porque entende que pode existir uma fraude, mas o intuito por trás disso tudo é preservar aquilo que o empresário levou alguns anos para construir, né? E não deixar que isso se perca ao longo do tempo. Eu acredito que a maior dúvida, se não for a maior, uma das, como que eu faço o meu salário? Porque o empresário, às vezes, independente do faturamento, às vezes eu faturo 40 mil, esses 40 mil é meu. Eu tenho que pagar o imposto, eu já pago o boleto, que é aquela bagunça que eu falei. Entre CPF e CNPJ. Entre CPF e CNPJ. Como que a pessoa, uma dica, né, para ir, as pessoas vão ter que contratar aí a consultoria, tá, gente? Mas essa consultoria, ela organiza isso também, sabendo, ensinando o empresário que o seu salário é X, o resto é da empresa, vai para um fundo, vai para um investimento, vai isso. Como que funciona? Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande, principalmente no país, porque a gente tem empresários que são CNPJ, os trabalhadores informais, Sim. que não tem nem CNPJ, mas trabalham, que são os autônomos, que também ele pode se enquadrar nessa área. Sim. Como que se organiza? Porque eu acho que é uma das dúvidas maiores, né? Porque o cara, eu vendo 50 mil por mês, eu tenho um salário de 50 mil. E não é bem assim, né? Não, porque aí entra um pouco da parte contábil, né? Mas o que me cabe, assim, trazer de informação no sentido de que quando você mistura, confunde despesas pessoais com despesas da empresa, em geral a gente está analisando os cenários de empresas que não serão sustentáveis a longo prazo. Por quê? Toda empresa tem o seu custo, né, que precisa ser entendido como um valor fixo, imutável na maioria das vezes, e que isso precisa vir ali nessa soma daquilo que entra para aquilo que sai, né? Então, quando o empresário ele se confunde nesse meio do caminho, em quanto que ele está recebendo, para quanto que ele vai retirar de prolabore, por exemplo, é onde a maioria das pessoas costumam colocar os pés pelas mãos e acabar desvirtuando a atividade empresária e deixando isso a desejar. Em geral, o planejamento que se faz para esse tipo de situação, para a parte jurídica, ela precisa vir associada com a parte contábil, nesses casos, justamente para quê? Demonstrando quais são os riscos que estão envolvidos nessa transação financeira entre a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, deixa o empresário ciente de que, em verdade, ele precisa dar um passo adiante e dividir esse tipo de situação para que não tenha prejuízo. Por quê? Hoje, a pessoa jurídica, como o próprio nome diz, ela é uma pessoa. Então, as responsabilidades que ela assumir, ela vai estar assumindo por si. Se o empresário, por sua vez, vier a ser
responsabilizado futuramente, em grande parte das situações, ele vai ser responsável quando a pessoa jurídica não tiver condições financeiras de, assim, responder por aquele passivo, né? Então, quando se mistura muito, você perde essa referência daquilo que a sua empresa ela deve ser responsável para aquilo que você, enquanto pessoa física. Além disso, a gente não pode esquecer, Crispim, da família, né? Os empresários têm família, têm esposa, têm filhos. Sim. E, em geral, construir um patrimônio, ele não é só uma construção específica para o CNPJ, mas para a família. Então, buscar essa análise em conjunto com a contabilidade para oferecer o melhor para o empresário nesse sentido também. De, olha, quantos anos dedicados a uma pessoa jurídica, agora está na hora de entender que ela vai seguir, pode ser com um sucessor, ou com um investidor, ou com um parceiro de negócios que vai querer entrar para a sociedade. E, em contrapartida, você não precisa perder tudo aquilo que um dia, né, foi da sua família e um legado mesmo que você deixa, né? Então, acho que é nesse sentido essa assessoria. Natasha, você sabe que televisão o tempo não passa, voa. Voa mesmo. Quero te agradecer. Imagina. Muito obrigado. Sempre Vou fazer um compromisso para 2026. Eu quero um pouco mais de frequência nos nossos bate-papos. Vamos pegar temas, vamos pegar essa parte da assessoria, vamos tirar mais dúvidas, vamos interagir com o pessoal. Vamos sim, obrigada. É sempre um prazer. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Obrigadão. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.